Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha a mim. Eu te darei sem fim paz. Minha alegria reinará. Vá, Cristo, terás a paz, descanso e luz, força e graça. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Você quer ser guardado da tentação ou da queda quando tentado? Precisará então estar constantemente em oração. Crermos que Deus pode nos preservar não é suficiente. Deus quer que nós oremos por essa preservação e quer que continuemos em oração, orando sempre, como está em Efésios 6,18 e Lucas 18, de 1 a 8. Se não mantivermos um espírito constante de oração, seremos perturbados por uma avalanche constante de tentações. Cada dia devemos orar especificamente para sermos preservados da tentação. Devemos orar para que Deus preserve nossas almas e guarde os nossos corações e os nossos caminhos, a fim de não cairmos nas armadilhas da tentação. Precisamos orar para que a boa e sábia providência de Deus ordene os nossos caminhos e os nossos negócios, de modo que nenhuma tentação imperiosa nos ataque. Necessitamos orar para que Deus nos dê diligência, precaução e atitude vigilante em todos os nossos caminhos. Se aprendermos a orar dessa maneira, com o sentimento real de que precisamos da ajuda de Deus, experimentaremos libertação. Se nos recusarmos a orar, cairemos constantemente no pecado. Agora, sobre o que estamos vigiando? Agora eu quero me concentrar noutra parte da orientação que nosso Salvador nos deu, ou seja, vigiai. Consideraremos especificamente certas ocasiões nas quais corremos o risco de entrar em tentação. Primeiro, prosperidade externa incomum. Um período de prosperidade externa incomum geralmente é acompanhado por uma hora de tentação. A prosperidade e a tentação andam juntas. De fato, a prosperidade por si mesma já é uma tentação, ou talvez muitas tentações. A não ser que Deus conceda um suprimento especial da sua graça, ela é uma tentação de duas maneiras. Irá com certeza prover a oportunidade para os desejos pecaminosos do homem, e o diabo sabe como se valer dela para obter vantagem. Em Provérbios 1,32, lemos que a prosperidade do louco o destruirá. A prosperidade os endurece no seu caminho, leva-os a desprezar a instrução e a advertência. Qualquer pensamento sobre o dia do ajuste de contas que deveria influenciá-los a corrigir suas vidas é descartado. Sem a ajuda especial da graça de Deus, a prosperidade pode ter uma influência devastadora nos cristãos. Este é o argumento de Agur, que ora contra as riquezas por causa das tentações que as acompanham, como está em Provérbios 30, 8 e 9. Isto é o que de fato aconteceu com Israel. Depois que eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Oséias 13, 6. Esse é o próprio perigo do que o Senhor advertiu os israelitas, no sentido de se precaverem contra ele, como está em Deuteronômio capítulo 8, especialmente os versículos 12 a 14. O cristão
pode se regozijar na prosperidade, como está em Eclesiastes 7,14, mas nunca deve esquecer que a prosperidade traz perigos reais que precisam ser objetos de vigilância e oração. Pensemos por alguns momentos em alguns desses perigos. Na prosperidade, nossa vida cristã corre o risco de perder sua realidade interior. Isso, como já observamos antes, pode deixar a alma vulnerável a muitos tipos de tentações poderosas. Na prosperidade, corremos o risco de nos satisfazermos e nos deleitarmos demais nos confortos desta vida. Tal satisfação e deleite já foi adequadamente descrita como veneno da alma. A prosperidade pode nos tornar duros e insensíveis na nossa vida cristã. Se não nos guardarmos contra isso, ela nos fará uma presa fácil do engano do pecado e propensos a cair nas ciladas de Satanás. E o nosso tempo é todo engolido por tudo que temos, etc, etc. Em tempos de prosperidade, seja grato a Deus, mas esteja alerta aos seus perigos e se dedique a vigiar e orar. O fracasso em proceder dessa maneira tem levado muitos santos a caírem. A sabedoria exige que aprendamos de suas tristes experiências. Feliz é o homem que sempre teme e que procede assim de modo especial nos tempos da prosperidade. Em segundo lugar, um estado espiritual de dormência. Como já foi assinalado previamente, se você negligenciar a comunhão com Deus e se tornar formal no exercício dos deveres cristãos, o perigo jaz à porta. Esta é uma hora na qual a vigilância é necessária. Se você estiver neste estado, desperte e esteja atento. O seu inimigo está perto, está pronto. Você corre o risco de cair numa condição espiritual da qual se arrependerá pelo resto de sua vida. Este estado já é ruim por si só, mas se constitui numa advertência de que um estado pior poderá advir a partir dele. No Getsêmani, os discípulos estiveram física e espiritualmente dormentes. O que foi que Jesus lhes disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabemos como um deles estava bem perto de uma hora amarga de tentação. Ele entrou imediatamente nela por não ter vigiado como deveria ter feito. A amada em Cantares de Salomão 5, 2-8, estava sonolenta e não queria se levantar e abrir a porta para o seu amado. Quando afinal se levantou, seu amado já havia se retirado. Foi só depois de muita tristeza e dor que ela o encontrou novamente. Da mesma maneira, os cristãos podem estar sonolentos espiritualmente e indispostos a acordar para uma comunhão ativa com Cristo. Estarão propensos a trazer sobre si dor de cabeça e sofrimento sem fim. Em muitos casos, o cristão não consegue recuperar plenamente a vitalidade de que em outras ocasiões desfrutou. Aquela noite em que Davi se levantou da sua cama, como está em 2 Samuel 11:1, foi uma noite de dormência espiritual para Davi, e ele nunca se recuperou completamente da queda que resultou daquilo. Essa parte trágica da história de Davi é relatada para nos advertir, deve nos despertar para um autoexame em oração. Agora eu quero dar algumas sugestões para autoexame. Primeiro, que benefício você está auferindo de sua leitura das Escrituras? Está aproveitando tanto quanto costumava? Exteriormente, pessoas poderão não notar nenhuma diferença, mas seus devocionais estariam levando a experimentar maior comunhão com Deus? 2. Seu zelo se esfriou? Pode ser que ainda esteja praticando as mesmas obras de antes, porém, estaria seu coração aquecido pelo amor de Deus? Praticar essas obras ainda aquece espiritualmente seu coração, como fazia no princípio? Olhe para Apocalipse 2, de 2-4. 3. Você estaria se tornando negligente nos deveres da oração e de ouvir a palavra de Deus sendo pregada? Talvez ainda esteja observando esses deveres, mas os cumpre com o mesmo entusiasmo e vigor de outrora? Olhe para Lucas 8:18 e Romanos 12:12. 4. Estaria se cansando da vida cristã? Se ainda mantém o mesmo ritmo, qual é o motivo para assim proceder? Acaso você deseja secretamente que não fosse um caminho tão estreito? Olhe para 2 Coríntios 4:16-18, 5, 14 e 15. 5. Seu amor e seu prazer junto com o povo de Deus estariam diminuindo ou esfriando?
Seu amor por ele estaria se transformando de um amor fraternal por um amor carnal? Fundamenta-se nas coisas que você aprecia nele ou nos benefícios da sua amizade, ao invés de ser na semelhança dele com Cristo? Olhe para 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, 1 Pedro 1, 22, 3, 8. Nas suas respostas a essas perguntas, despontam razões que o levam a se preocupar. Nesse caso, é hora de despertar da sonolência antes que caia numa tentação que o incapacitará espiritualmente para o resto da sua vida. Agora olhemos para outro momento de perigo. Tempos de grande gozo espiritual. Tempos de grande gozo espiritual podem se transformar em tempos de tentações perigosas pela malícia de Satanás e a fraqueza de nossos corações. Paulo sabia disso. Logo que havia recebido uma revelação gloriosa de Deus, foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás, como está em 2 Coríntios 12, 1 e 9. Os 3 discípulos no Monte da Transfiguração conheciam isso. Pedro disse: Senhor, bom estarmos aqui. Logo depois, ao descerem do monte, foram confrontados com possessões demoníacas e se depararam com representantes de uma geração incrédula e perversa, como está em Mateus 17, 4, 17, de 14 a 17. Jesus, ele mesmo experimentou isso. Quando foi batizado, ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em seguida lemos: A seguir, foi ele levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 3,17, 4:1. O diabo sabe que podemos estar tão cheios de gozo que nos descuidemos e não vigiemos quando ele se aproxima. Ele se aproveita dessa oportunidade para tirar vantagens. Se Deus abençoar você com gozo espiritual, se regozije. Todavia, nunca diga: jamais serei abalado, porque não sabe quando Deus esconderá sua face de você ou enviará um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Quando vivemos tempos de grandes bênçãos espirituais, precisamos estar muito vigilantes, pois a bênção pode ser transformada numa maldição. Outro ponto importante sobre as bênçãos espirituais precisa ser destacado para nós. Há genuínas bênçãos espirituais que devem ser ardentemente desejadas. Entretanto, não podemos nos esquecer de que às vezes as pessoas podem se enganar, pensando que estão cheias com o sentimento do amor de Deus por elas, quando isso é apenas sua própria imaginação e amor próprio. Ah, que calamidade pode uma experiência falsa nos conduzir! Se alguém se ufanar de tais experiências de amor de Deus enchendo a sua alma e, no entanto, viver como uma pessoa mundana, está auto-enganado e correndo o risco de um engano ainda maior. A quarta coisa é a autoconfiança. A tentação geralmente está por perto quando alguém está cheio de autoconfiança. Pedro nos deu uma ilustração dolorosa disso quando se ufanou: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mateus 26, 33 e 35. Foi muito pouco tempo depois dessas palavras que Pedro fez o que havia dito que nunca faria, e chorou amargamente por isso. Deus usou essa queda de Pedro para ensiná-lo e a nós a tolice de confiarmos em nós mesmos. O mundo está cheio de tentações e de ensinos falsos. Há pessoas tão tolas que, se sentindo autoconfiantes, julgam que nunca cairiam nessas tentações, mesmo que todos os outros caíssem. Não sejamos como elas. O apóstolo diz: não te ensoberbeças, mas teme. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Romanos 11, 20, 1 Coríntios 10, 12. Se formos sábios, não confiaremos em nós mesmos, mas colocaremos toda a nossa confiança no poder preservador de Deus. A primeira coisa sobre a vigilância é saber sobre o que estamos vigiando. Estamos de olho nos tempos perigosos, nos quais estamos mais propensos a entrar em tentação. Dessa maneira, estando alertas para os perigos, estaremos melhor preparados para lidar com eles. Como podemos guardar nossos corações da tentação? Agora eu quero expandir um pouco a questão da vigilância. De modo particular, consideraremos uma parte essencial desse dever que nos é descrito em provérbios como: guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. A chave consiste em saber o que está sendo vigiado. Antes, vimos a nossa necessidade de vigiar em ocasiões especiais,
nas quais é mais provável que entremos em tentação. Agora, vamos aprender sobre o que devemos estar vigiando. Dessa maneira, poderemos guardar nossos corações de entrarem na tentação. Primeiro, conheça o seu próprio coração. Cada um tem seu perfil individual de personalidade e de temperamento. Quanto mais conhecermos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, melhor poderemos guardar nossos corações. Precisamos também conhecer nossos desejos pecaminosos específicos, por exemplo, cobiça, egoísmo, inveja, orgulho, ira, maldade, perversão sexual e assim por diante. Devemos considerar os pecados em particular que nos parecem atraentes, ou seja, aqueles nos quais caímos mais frequentemente. Precisamos conhecer nossas fraquezas espirituais, por exemplo, dúvida, timidez, insensibilidade, espírito crítico e etc. Quando os discípulos não foram bem recebidos numa aldeia samaritana, perguntaram ao Senhor se podia invocar fogo do céu sobre os seus habitantes. O Senhor os repreendeu dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 51 a 56. Se tivessem sabido, poderiam se guardar contra ele. Davi nos diz, no Salmo 18, 23, que ele se guardou da iniquidade, isto é, do pecado ao qual ele estava mais inclinado. Algumas pessoas são naturalmente gentis e de fácil relacionamento. Em si mesmo, isso é uma natureza nobre. Quando a graça reina, tal natureza é uma grande bênção. Precisa, porém, ser objeto de cuidado para que a força dela não se transforme em fraqueza. Outras pessoas são por natureza mal-humoradas, melancólicas e de temperamento ruim, de modo que facilmente se deixam levar pela inveja, pela malícia, pelo egoísmo, por pensamentos severos sobre os outros e muitos outros pecados. Outros são por natureza dados às paixões e têm uma lista de pecados para os quais sua natureza mais se inclina. Se quiser se guardar da tentação, gaste tempo estudando sua própria natureza. Veja que tipo de pessoa você é realmente e não procure se desculpar ou se justificar dos males e das fraquezas que você encontrar. Quanto melhor conhecer o mal e as fraquezas do seu coração, melhor preparado estará para evitar as tentações às quais você mais está inclinado. Pense no seu coração como sendo o lugar onde habitam traidores. Estes traidores são seus desejos pecaminosos e suas fraquezas. A tentação está sempre espreitando para tirar vantagem deles. Fique agradecido por qualquer amigo que esteja disposto a lhe dizer que tipo de pessoa você é e aponta as fraquezas da sua natureza contra as quais deve se guardar. Isso será doloroso, mas nunca se esqueça, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, verso 6. Em segundo lugar, guarde-se de suas fraquezas. Saber quais são suas fraquezas não é suficiente. Você precisa estar ciente também das maneiras como a tentação tira vantagem dessas fraquezas. Como já observamos, há ocasiões em particular, há a companhia de certas pessoas, há empregos, lugares, etc., que tornam a tentação mais forte. Por exemplo, se uma pessoa tem certa fraqueza por falar mal da vida alheia, há certas pessoas e certos lugares que ela deveria evitar. Se alguém descobre que certas reportagens ou ilustrações num jornal lhe estimulam a ter pensamentos impuros, deve se precaver contra eles. Os exemplos que poderiam ser dados são infinitos, mas não há duas pessoas que tenham que evitar exatamente as mesmas coisas. Esta é uma das razões pela qual não devemos julgar a liberdade de outras pessoas. Cada pessoa precisa saber o que dará lugar à tentação na sua vida e fazer de tudo para evitar isso. Há muitas pessoas que podem andar num campo de grama cortada sem sofrer de febre do feno. Há pessoas que sofrem de febre de feno, então ela será sábia se evitar passar por esse campo. De igual modo, cada um de nós precisa conhecer suas alergias peculiares, que lhe trazem tentação, e buscar evitá-las. Obviamente, não é possível evitar cada ocasião de tentação. Se formos sábios, procuraremos evitar todas as que pudermos. Quando o dever ou a providência nos levar a uma circunstância de tentação, precisaremos confiar em Deus para que nos guarde. Em terceiro lugar, entesoure no coração provisões contra a tentação.
Precisamos conhecer os traidores que habitam em nossos corações. No entanto, isso não é suficiente. Precisamos também nos esforçar para entesourar bons tesouros no nosso coração, a fim de podermos lançar mão deles em tempos de tentação. Antigamente, em certas ocasiões, um inimigo atacaria um forte ou um castelo com a intenção de conquistá-lo e dominá-lo. Se o inimigo descobrisse que esse alvo se encontrava bem armado e tinha suprimentos em abundância e, portanto, poderia resisti-lo, muitas vezes ele se retiraria sem tentar assaltá-lo. Da mesma maneira, se Satanás, o príncipe deste mundo, vem e nos encontra preparados e equipados para resisti-lo, ele não somente se afasta, mas, como diz Tiago, foge de nós, como está em Tiago 4:7. A provisão em particular que devemos entesourar em nossos corações é uma consciência do amor de Deus em Cristo. Este é o maior fator preservador no mundo contra o poder da tentação. José o possuía quando foi impiedosamente tentado pela esposa de Potifar. Isso o capacitou a clamar: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. José havia entesourado tal sentimento de amor de Deus no seu coração, que até uma tentação tão forte e sedutora para levá-lo a pecar, não o pôde prender. O apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange a viver para Ele, 2 Coríntios 5:14. Ele também nos compele a resistir à tentação. Devemos entesourar nos nossos corações também a provisão da lei e do temor da morte, do inferno e da perdição, com o terror do Senhor neles. Estas provisões, contudo, são mais facilmente conquistadas. Entretanto, por elas mesmas nunca resistirão contra um ataque vigoroso da tentação. São provisões conquistadas diariamente, e um coração que as possui lutará por algum tempo contra a tentação, porém logo cederá. Por isso precisamos ser acompanhados de uma consciência do amor de Deus. O que é que se precisa entesourar no coração para vencermos a tentação? Precisamos de uma consciência do amor de Deus em Cristo, de um conhecimento do propósito eterno da sua graça e de um gozo no sangue de Cristo e no seu amor ao morrer por nós. Encha seu coração de regozijo pelos privilégios obtidos pela morte de Cristo, nossa adoção, justificação e aceitação com Deus. Enche o coração com pensamentos a respeito da beleza e da santidade. Esse é um dom conquistado por Cristo. Foi o supremo propósito da sua morte para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, como está em Efésios 1:4. O coração que tem armazenado essas riquezas terá, no curso normal do andar com Deus, grande paz e segurança contra as perturbações das tentações. Uma consciência do amor de Cristo pode ser resumida na expressão a paz de Deus. Isso nos diz o apóstolo: guardará os vossos corações e as vossas mentes, como está em Filipenses 4:7. A paz de Deus é a sua provisão especial contra a tentação de nos preocuparmos, como nos indica o contexto. Nos guarda também contra todo tipo de tentação. A palavra grega traduzida por guardar é uma palavra militar que poderia ser traduzida guardar como em uma guarnição. Há duas coisas que podem ser ditas de uma guarnição. Primeiro, é um lugar exposto aos ataques do inimigo. E segunda, é um lugar de segurança contra o ataque do inimigo. Assim é com as nossas almas. Elas estão expostas às tentações e aos assaltos continuamente. Contudo, se forem guardadas na guarnição da paz de Deus, a tentação não penetrará e, consequentemente, não entraremos na tentação. Em quarto lugar, conserve-se alerta o tempo todo. Uma sentinela se coloca em alerta para detectar os primeiros sinais de movimento do inimigo. Da mesma maneira, o cristão precisa estar alerta para os primeiros sinais da aproximação da tentação. Muitos cristãos não estão apercebidos da aproximação do inimigo até que este os fira. Os amigos do cristão podem perceber os sinais de advertência enquanto ele mesmo está totalmente desapercebido. Tais cristãos podem ser comparados a pessoas dormindo numa casa em chamas, inconscientes do perigo que correm até que um amigo os acorde e lhes diga. O processo de entrarmos na tentação é frequentemente difícil de ser percebido. Isso se dá
porque muitas coisas envolvidas na tentação aparentam inocência. Uma ilustração disso pode ser extraída do pecado de negligência na oração. Todos sofremos essa tentação. Muitas vezes, essa tentação começa com a oportunidade de ajudarmos alguém. Pouco a pouco, inúmeras oportunidades como essa surgem até que, ao final, a pessoa se encontra tão ocupada que está ocupada demais para orar. Quem iria pensar que a oportunidade para ajudar outros seria o começo de uma tentação que levaria a um mal tão grande como a de uma alma que se descuida da oração? Muitas tentações terríveis têm seu início num ato de consideração e de bondade. Uma coisa tem levado a outra e antes que a pessoa se aperceba, ela está envolvida numa tentação que é forte demais para ela. O diabo se deleita em extrair algo mal daquilo que é bom. O cristão, por essa razão, precisa de sabedoria e vigilância para evitar as ciladas que podem conduzi-lo à tentação. Se em qualquer ocasião você suspeitar que uma pessoa, uma oportunidade, uma situação ou qualquer outra coisa está sendo usada por Satanás como um meio de levá-lo à tentação, não dê mais nenhum passo até que obtenha a certeza de que o Senhor o está guiando. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim, oh, venha a mim. Eu te darei sem fim paz. Minha alegria reinará. Vá, Cristo, terás a paz, descanso e luz, força